Boa noite, eu sou o Trena, editor do jornal Unesp Livre. Esse é um jornal independente que luta com o objetivo de manter a universidade pública e gratuita, mas tem uma plataforma mais avançada. Ele quer utilizar a universidade para melhorar o campo da ciência humana e de todas as ciências, deixando essa ciência como um progresso para toda a humanidade. E além disso, ele quer que essa universidade seja universal, isso significa que todos tenham acesso ao conhecimento e que ela seja de qualidade. Para isso, nós travamos uma batalha diária com os meios de comunicação de massas, que são os grandes inimigos da universidade pública como nós a conhecemos. Hoje, a gente vai fazer a análise de uma reportagem feita pela EPTV, que foi uma reportagem extremamente tendenciosa, apesar de parecer ser uma reportagem neutra. Mas ela é tendenciosa e tenta jogar os alunos contra dois outros setores, que são os funcionários e professores. Então, eu editei essa reportagem, mas nesse vídeo, apesar da gente ver ela limitada, eu vou deixar o link dela para que vocês possam assistir ela inteira. É necessário que a gente comece a analisar essa reportagem agora pela forma como ela se inicia. Agora a greve dos professores e funcionários da Unesp em várias unidades do estado já ameaça o ano letivo de milhares de estudantes, hein? Se nós observarmos esse mapa, esses pontos roxos, eles são os pontos onde os estudantes estão em greve. E esses estudantes, eles entraram em greve para auxiliar os professores e funcionários. Isso fez com que nós tenhamos uma greve realmente coesa, ao contrário do que acontece no discurso da EPTV, que coloca que essa greve ela está separando os setores da universidade. E isso não foi passado e não é passado na matéria em momento algum. Eu acho interessante também a gente notar agora como essa matéria ela vai lidar com os alunos, porque, como eu falei, ela vai tentar jogar os alunos contra os professores e funcionários e vai passar dois casos aqui que é interessante a gente analisar o discurso desses dois casos, porque são discursos muito específicos e muito tendenciosos. Se a gente observar o vídeo, a gente tem que terminar o semestre passado, ter a recuperação final, depois voltar para abrir a matrícula, para poder começar o segundo semestre. E até o momento a gente não tem nenhuma perspectiva de como isso vai ser. Nesse vídeo, por exemplo, a gente vê que a aluna ela está falando do caos da educação, né? Que está um caos, que não se sabe o que vai acontecer com a instituição, porque bagunçou de tal forma o calendário que ela não faz ideia e vai prejudicá-la, né? Ela tem um tom queixoso nessa análise. Mas o que a gente pode colocar é o seguinte, que já houveram greves anteriores com maior tempo e essas greves elas conseguiram não prejudicar da forma como se coloca. Claro que vários alunos tiveram que ficar janeiro e às vezes até fevereiro tendo aulas, mas devido às vitórias que eles conseguiram obter, históricas, né, eles saíram como movimentos de greve extremamente vitoriosos. Araraquara conseguiu, por exemplo, a implantação do bandejão. A gente tem que observar que a Unesp Botucatu não tem bandejão. E o bandejão é uma questão fundamental para os alunos que precisam ter uma qualidade de vida com custo baixo. Por quê? Porque o processo de estudo ele demanda muito tempo. E acaba que as pessoas mais pobres, elas se não tiverem esse tipo de auxílio, elas vão acabar prejudicando muito a qualidade dos seus estudos. E aí, por falar nisso, né, a EPTV vai se utilizar de um jornalismo barato e extremamente sensacionalista, com uma
entrevista de uma estudante que eu vou mostrar para vocês também e que parece que ela está preocupada, que a IPTV está preocupada com a qualidade de vida dos estudantes. Mas isso é mentira. Vamos observar agora então essa segunda entrevista de estudante. Mesmo com a universidade em greve, Mayra continua estudando. Ela está no último ano de pedagogia e se prepara para a maratona de concursos, mas sofre com a incerteza. Eu não tenho os meus semestres desse último ano concluído até o final de dezembro. E como eu vou exercer a minha função se eu passar em um concurso sem o meu diploma? A estudante vem de Minas Gerais e se mantém com uma bolsa de R$400 que recebe da universidade por participar de projetos. Vai ter a bolsa cortada, porque vence o período de 1 ano. E como nós vamos nos manter nesse período? Ônibus, xerox, livro, alimentação. Então, a gente enfrenta essa dificuldade, na verdade, né? Aqui a gente vê, né, que parece que a emissora está realmente preocupada com essa pobre estudante, que não vai conseguir ter seus meios de sobrevivência garantidos, que vai ter que atrasar seu ingresso na vida profissional por causa da greve. Mas o que ela não diz é que 38 pessoas foram expulsas da moradia da Unesp Araraquara. Isso significa, para essas 38 pessoas, a questão já está sendo extremamente preocupante. Por quê? Porque essas pessoas já estão sofrendo na pele a precarização dentro da universidade. Além do que, ela não explica que outros milhares estão sofrendo por causa dos cortes. E aí a gente pode analisar, por exemplo, a carta que os estudantes da Unesp de Araraquara fizeram sobre a expulsão. E eu vou deixar esse link. Para além disso, a gente tem que observar o quê? Que caso o programa que a IPTV, que a Folha e que todos os grandes meios de comunicação tentam colocar seja realmente implantado, 40% dos alunos não terão condições de prestar à universidade pública, de se manter dentro da universidade pública, de ter acesso à universidade pública. Isso significa que, por trás de todo esse discurso sentimentaloide que a IPTV coloca, não se coloca em nenhum momento a fundamental questão da universidade agora, que é a privatização. E vocês podem notar nessa matéria da Folha de São Paulo que ela coloca explicitamente que 60% dos alunos poderiam pagar. Né? Só o título dela já é tendencioso, porque se 40% dos alunos não podem pagar, isso significa um caos para o nosso sistema de ensino, sobretudo porque essas universidades formam os melhores quadros técnicos do nosso país, o que faz um estrago muito grande a longo prazo. A gente vai ter diversas pessoas que poderiam ser excelentes profissionais tendo uma educação precarizada, já que a gente tem que ter em mente que o ensino privado ele é de pior qualidade. E aí eu gostaria de passar também uma outra matéria do Diário Causa Operária, que ele coloca o corte das bolsas, né, e dos estágios, para colocar que de fato, né, essa greve ela está preocupada com os milhares de estudantes que estão sofrendo na pele a precarização e que podem, com isso, né, acabar não conseguindo terminar os seus estudos. Outra coisa que a reportagem coloca é que os funcionários estão unicamente preocupados com seus salários, o que é uma grande mentira. A gente pode analisar no vídeo que ela só vai falar que a pauta de reivindicação é 9,78% de aumento salarial. Os servidores pedem um reajuste nos salários de 9,78%. Mas até agora, a única proposta que receberam foi um aumento no valor do Vale Alimentação, de R$ 600 para R$ 850.
E mais uma vez, não se colocou a verdade. Existe uma pauta muito diversificada e essa pauta ela pode ser encontrada na internet. Nós agora vamos ver algumas das coisas que são reivindicadas pelos funcionários. Primeiramente, um plano de carreira, que seria fundamental. Eles querem também que a qualidade de vida deles melhore com um auxílio alimentação melhor, vale transporte, auxílio creche, inclusão dos benefícios que eles recebem, com que a jornada de trabalho seja reduzida para que eles consigam ter um trabalho mais qualificado e consigam estudar mais. E eles têm uma defesa muito clara no ponto 9 da universidade sendo pública, gratuita. Aqui a gente pode observar que tem dois textos, né? Um da esquerda marxista que chama Organizações Sociais, a Máfia Organizada da Saúde, e um documento contra fatos não há argumentos que sustentam as organizações sociais no Brasil. Esses dois textos eles lidam com o que aconteceu com o serviço público dentro da saúde. Esse serviço público foi terceirizado e nesse processo de terceirização nós tivemos uma perca da qualidade muito grande e os grandes gastos que a gente tem são causados por eles. Até por isso esses dois textos eles desmentem o que se coloca como um dos mitos atuais, que o sistema público é sempre mais ineficaz do que o sistema privado, o que é uma grande mentira. O que acontece é que eles precarizam cada vez mais, retiram cada vez mais os direitos dos trabalhadores, o que a longo prazo vai se comprovar como uma catástrofe. Porque na saúde, por exemplo, já se comprovou. Existem outros exemplos também disso, mas para o vídeo não ficar muito extenso eu não vou citá-los. Por fim, a reportagem não coloca um dos grandes problemas, que a greve ela tem um custo financeiro muito complicado. Esse custo financeiro é que os funcionários em greve eles não recebem. Então, greve não é brincadeira. Greve é uma das últimas coisas que a gente decide fazer. Greve é quando realmente as condições já estão saturadas a tal ponto que nós somos obrigados a tomar as medidas mais radicais. E isso tem que ser colocado por quê? Porque no começo da reportagem foi muito bem colocado o prejuízo que a greve causa aos estudantes. Mas, ora, e o prejuízo para os funcionários? É fácil para um funcionário decidir entrar em greve? Não é uma coisa nada fácil. Até não é fácil, como a gente vai notar aqui, que dos 700 funcionários aqui da nossa unidade da Unesp Araraquara, só 150 entraram em greve. No Instituto de Química, a parte administrativa continua funcionando normalmente, mas as salas de aula estão vazias. Os servidores da Unesp estão em greve há 2 meses. Dos 700 funcionários, 150 estão parados. Em nota, o Conselho de Reitores da Unesp reafirmou que as discussões sobre o dissídio só serão retomadas em setembro ou outubro, desde que a paralisação seja encerrada. Agora, o governo, para tentar transformar todo esse processo de mobilização em uma derrota, ele coloca que só vai dialogar com os funcionários e com os professores depois que a greve acabar. Mas, horas, ele dialogou de fato, porque existem mesas de negociações as quais as pautas desses setores não foram atendidas. E ele coloca de maneira muito equivocada e autoritária que só vai voltar a dialogar quando as coisas tiverem voltado como estavam. Mas o que acontece é que, como estava antigamente, não se conseguia ter diálogo. E aí os funcionários tiveram que tomar uma medida muito drástica que pode prejudicá-los em algum momento e que pode causar realmente demissões, né? Uma medida que não é fácil para ninguém. E com isso a gente acaba o Unesp Livre Rebate.